Joinville chegou a 1.016 casos de coronavírus. 500 pacientes estão recuperados e 29 acabaram morrendo. 3.300 pessoas aguardam o resultado de exames. Não é preciso pânico, mas sim cuidado e respeito. E o governo do estado confirmou 10 novas mortes causadas pela Covid-19. E com isso, nosso estado, Santa Catarina, chega a 256 óbitos. 256 pessoas. São 17.937 pacientes com teste positivo no estado, sendo que 14.824 se recuperaram. E com esse aumento de casos, também teve o crescimento no índice de ocupação dos leitos de UTI, reservados justamente para pacientes com coronavírus. E pela primeira vez, Joinville ultrapassou a marca de 60%. É mais da metade. Nós vamos conferir agora aqui na tela a situação de todos os hospitais da cidade. São todos os hospitais de Joinville. Quando a gente fala dessa rede exclusiva de leitos de UTI para a Covid-19, públicos e particulares. Começando pelo Hospital Dona Helena, 21% de ocupação. 50%, metade, o Apvida Hospital Geral. 58% Hospital Regional. O Hospital São José, que é referência nesse atendimento, gente, 95%. O Hospital da Unimed, 40%, o que dá, então, nessa média, um total geral de ocupação de 64%, dados esses pela Prefeitura Municipal de Joinville. E segundo a Prefeitura, com esses dados que a gente pode ver aí, quando uma cidade ultrapassa os 60% de ocupação dos leitos de UTI reservados para pacientes com coronavírus, é motivo de alerta para que algumas medidas sejam revistas. E hoje pela manhã, então, representantes da saúde se reuniram com o prefeito Udo Deller para discutir, melhor dizendo, como Joinville vai agir. Descobrir e discutir, né? Juan Todescati tem as informações, ele está ao vivo agora, bem em frente à prefeitura de Joinville. Agora, Juan, não é só uma recomendação, né? O uso de máscara é obrigatório para toda a população que precisar sair de casa. A pergunta é, a partir de quando? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse decreto da Prefeitura, ele passa a valer na quinta-feira. A obrigatoriedade do uso de máscara para qualquer pessoa que estiver circulando pela cidade de Joinville. Mas esse decreto também tem alguns outros pontos e quem vai passar essa informação para a gente é o próprio prefeito, o prefeito Udo Deller. Obrigado por atender a gente aqui, uma boa tarde para o senhor. E o que muda com esse decreto? Quais são os principais pontos que mudam a partir de quinta-feira, prefeito? Muito boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Agora, com a chegada do inverno, o frio se avizinhando e uma procura maior dos equipamentos de saúde, especialmente no que diz respeito aos leitos hospitalares, e aí, em particular, os de UTI, decidimos, para dar uma maior segurança à população, editar medidas restritivas adicionais. Assim, a partir desta próxima quinta-feira, todos os maiores de 61 anos deverão ficar confinados em seus domicílios. Naturalmente, aí consideramos algumas exceções para as atividades profissionais e, da mesma forma, para que possam alcançar os serviços de saúde e, bem assim, as áreas de alimentação e de medicamentos. No mais, deverão ficar restritos aos seus domicílios. Da mesma forma, estabelecemos a obrigatoriedade do uso da máscara por toda a população, nos espaços públicos e nas áreas de uso comum. Além do mais, também para os restaurantes estamos limitando a ocupação em 50%. E uma quarta medida é suspender temporariamente, pelas próximas semanas, o uso de praças, jardins, parques. A exemplo do nosso Mirante Boa Vista, hoje muito visitado pela população, para evitar o uso de aglomeração. Hoje, os nossos equipamentos de saúde estão preparados para atender aí um eventual recrudescimento desse surto, mas por isso essas medidas adicionais para dar toda a segurança à população da cidade. O que motivou, prefeito, essas medidas adicionais? Os números preocupam, a ocupação de leitos? O que motivou essa mudança a partir de quinta-feira? Nessa última semana, com a vinda dos dias mais frios,
a procura pelos leitos hospitalares cresceu da mesma forma pelas nossas UTIs, ultrapassando os 50%, mas é verdade isso apenas para as UTIs do serviço público. Estamos agora também contratando leitos adicionais da rede privada que estão disponíveis. Vamos investir também no hospital regional e oferecer ali mais 19 leitos de UTI, de sorte que estamos preparados para um eventual recrudescimento do coronavírus em nossa cidade. Prefeito, uma dúvida que é frequente para a população. Serviços como, por exemplo, o transporte público, shoppings, o comércio, isso continua funcionando normalmente? Por enquanto não há nenhuma previsão de mudança para esses serviços? Os demais serviços funcionarão normalmente, claro, dentro das restrições já anunciadas. O serviço de transporte coletivo, por exemplo, ele fica limitado a uma ocupação de 50% dos ônibus, uso de máscara, higienização dos terminais e estamos exercendo uma fiscalização bastante rigorosa para que não haja aí nenhum prejuízo. Mas o transporte público coletivo em Joinville, ele hoje é similar ao transporte ofertado pelas empresas, que já vem funcionando há anos, não houve nenhuma interrupção, mesmo com a vinda do coronavírus, de sorte que estamos tranquilos de que não deve haver nenhum risco maior. Caso alguma coisa venha a acontecer, isso também poderá ser revisado. Não está descartada, então, a possibilidade desses serviços voltarem a ser interrompidos ou fechados, por exemplo? É pouco provável que isso venha a acontecer, porque esse transporte já vem funcionando há quase 2 semanas, sem nenhuma restrição. Estamos medindo com testes nos terminais os passageiros. Nenhuma anormalidade aconteceu até agora. Mas se eventualmente alguma situação adversa vier a acontecer, a questão naturalmente será revista. E existe alguma possibilidade, por exemplo, de ampliar o número de leitos de UTI? Se estuda alguma forma de fazer isso por parte da prefeitura, ou prefeito? Não, é exatamente isso. Nós estamos agora contratando UTIs dos hospitais da rede privada, que estão hoje com uma baixíssima taxa de ocupação, e temos lá 19 leitos ainda não ativados no hospital regional, que é do Estado. Mas nós vamos aportar recursos para que aquela unidade de terapia intensiva possa funcionar com 19 leitos. Com isso nós estaremos com uma segurança bem maior e com uma ocupação sempre inferior a 50%. A gente acompanha o trabalho de vocês, diariamente é feito um balanço sobre a Covid-19 aqui no município, os números são divulgados com frequência. Vocês com certeza estão trabalhando todos os dias em cima dessa questão do coronavírus. E vocês já têm alguma projeção para o contágio, o pico do contágio? Quando é que a doença vai estabilizar e vai começar a cair esse contágio aqui na maior cidade do estado, prefeito? O que nós teremos agora são esses próximos 30 dias, que são os dias frios, em que haverá um cuidado maior e essa incidência naturalmente deve crescer um pouco. Dali em diante ela ameniza, mas essa situação hoje está relativamente bem controlada. O número de vidas que nós perdemos é muito pequeno. Estamos ampliando significativamente os nossos testes. Mais de 9 mil pessoas já foram testadas. E o que se busca é que o vírus ele possa ser absorvido pela população de forma assintomática, para que as pessoas criem o antivírus e possam ficar distantes de um eventual recurso da rede hospitalar, por exemplo. Perfeito. Obrigado pelas informações, prefeito. Então, só para reforçar, algumas mudanças nesse novo decreto da prefeitura. Passa a valer a partir de quinta-feira, maiores de 60 anos. Então, isolamento domiciliar compulsório. Só pode sair casos médicos, por exemplo. Em caso profissional, a pessoa precisa continuar trabalhando, ela pode sair. Mas, fora isso, acima de 60 anos não devem sair de casa a partir de quinta-feira. Uso obrigatório de máscara em espaços públicos, praças, parques, todos esses locais, por exemplo, o prefeito deu o exemplo do Mirante, todos esses locais estão fechados, proibida a permanência de pessoas nesses locais. E também os estabelecimentos como bares e restaurantes devem limitar a ocupação a 50%, somente a metade da ocupação. Essa fiscalização será feita pela própria prefeitura aqui de Joinville. Os fiscais da prefeitura vão estar atuando, fazendo esse trabalho a partir de quinta-feira. Cuidados necessários, principalmente porque nós ultrapassamos o número aí de 1000 casos.
E é preciso ter cuidado com a questão dos leitos de UTI, essa ocupação no Hospital São José que a gente falou. Tudo isso preocupa muito a Prefeitura e por isso esse novo decreto passa a valer a partir de quinta-feira.